Senhor, mais um dia de culto jovem, e hoje um culto especial, um culto temático em alusão ao Dia das Crianças, um culto de super-heróis, que é extraordinário estar aqui para aquilo que Deus vai fazer nessa noite, na minha vida, na sua vida, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Você que está agora nos acompanhando de casa, que a paz do Senhor esteja na sua casa, pelo Instagram, pelo canal do YouTube, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra também possa alcançar a sua vida. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Alguém? Alguém ali? Aqui? Pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Mais alguém pela primeira vez na nossa igreja? Mais alguém? Você é muito bem-vindo aqui na nossa casa, na nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas uma igreja, somos família. E o nosso papel aqui é direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos, aplicando a ressurreição, somos uma família para pertencer. Seja muito bem-vindo aqui na casa do Pai, na casa do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Você pode estar se perguntando, pastor, que super-herói é esse que o Senhor está hoje? Eu não conheço. É um super-herói? Não é. Eu sou um super-herói celestial. Mas é da DC? É da Marvel? Não, é da Celestial Studios. Eu sou o Super Graça. Super Graça. E a minha responsabilidade, a minha missão aqui na terra é a de levar e anunciar a poderosa graça de Deus. É essa graça que é a minha missão, a de levar, a de transmitir, a de propagar essa mensagem da graça que é extraordinária. E eu estou armado aqui com a minha espada, a Bíblia Sagrada, a mais poderosa. E ela está aqui do meu lado para me acompanhar durante toda essa pregação. Eu convido você a abrir também a sua Bíblia Sagrada lá no livro de Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 4. O tema da nossa mensagem hoje é batalhando contra o cansaço. Batalhando contra o cansaço, batalhando contra o desânimo, batalhando contra o medo, batalhando contra a ansiedade, batalhando contra tudo aquilo que tenta nos parar. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 4, vai estar aqui na tela, na versão que eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Essas são as palavras da salvação, e por elas a gente dá graças a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje nesse culto jovem. Muito obrigado de estarmos aqui, Pai, porque tem tanta gente agora lutando contra a morte, no leito de UTI, com problemas para respirar, e nós estamos aqui respirando esse ar extraordinário. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua graça e a Tua misericórdia, ela tem alcançado a nossa vida, e ela tem se renovado sobre ela, Pai, a cada amanhecer, Senhor. Pai, que pessoas sejam alcançadas hoje, nessa noite, a partir da instrumentalidade do Teu Espírito Santo, a partir do Teu amor pela nossa vida, Senhor. Pai, abre nossos corações, abre nossos ouvidos, Espírito
espirituais nessa noite, para que a gente possa ouvir, Pai, a tua mensagem, ouvir, Senhor, a tua voz. Então ministra, Pai, ao nosso coração nessa noite, e que eu não te atrapalhe em nada, Senhor, que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem, a tua palavra para o teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó rocha minha, redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Batalha contra o cansaço. Eu tenho uma missão aqui hoje, é transmitir, assim como eu falei, eu sou o Super Graça, vim acompanhado com a Graça Gueu, vim acompanhado com o Homem-Aranha, Homem de Ferro. Então a equipe está toda preparada e a nossa missão aqui é a de transmitir essa poderosa graça. É essa graça que eu estou trazendo hoje. Essa graça não é apenas uma graça que nos possibilita a salvação. A graça também é a salvação. Efésios 2, no versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então essa graça que a gente está trazendo hoje, ela salva a nossa vida, mas também essa graça é um empoderamento de Deus para que a gente não viva pecando, para que a gente não viva uma vida longe daquilo que Deus quer. Romanos 6,14 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é a graça que me possibilita não ser dominado pelo pecado. É a graça que me possibilita não viver uma vida afastada e longe daquilo que Deus quer. Eu não sei você, mas todo super-herói, ele tem a sua fraqueza. Todo super-herói, ele tem o seu ponto fraco. Assim como o super-homem tem a criptonita, que é a sua fraqueza, o super-graça, assim como você, a nossa fraqueza, o que nos enfraquece é o pecado. É o pecado que nos afasta da comunhão com Deus. É o pecado que nos afasta da presença de Deus. Então o pecado, ele é a nossa criptonita. O pecado é a nossa fraqueza. Isaías 59, o versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades, ou as maldades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o nosso pecado é ele que nos afasta da presença de Deus. O nosso pecado é que tem feito com que Deus não esteja ouvindo talvez aquilo que você está desejando. Por quê, pastor? Porque você prefere viver uma vida de pecado, uma vida longe daquilo que Deus tem para você. Então, na nossa vida cristã, nós sempre estaremos enfrentando alguma batalha. Nós sempre estaremos enfrentando alguma dificuldade. E talvez esse é o seu grande problema. Talvez você está esperando tudo ficar de boa. Talvez você está esperando, você não está passando por problema nenhum para fazer alguma coisa para Deus. Deixa eu dizer para você, isso nunca vai acontecer. Você sempre vai estar lutando contra alguma coisa. Você sempre vai estar batalhando contra alguma coisa, porque é assim a nossa vida. Nossa vida, ela é marcada por batalhas. E Paulo, ele fala de duas batalhas muito claras na nossa vida, que eu e você, nós temos que enfrentar. Paulo fala da primeira batalha, que é a que a gente chama de uma batalha espiritual. Está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12 e 13, diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas. Então entenda, você não está batalhando contra pessoas. Você não está lutando contra pessoas. Mas ele diz assim: mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo.
Então Paulo está falando que a sua batalha não é contra o seu vizinho, a sua batalha não é contra o seu chefe, a sua batalha não é contra o seu inimigo, não é contra pessoas, a sua batalha não é contra aquela menina que postou uma indireta para você no Instagram, ou aquele cara que falou mal de você no Instagram. Não é aquela pessoa que você sente o desejo de ir lá e puxar o cabelo dela quando ela passa por você. Não é aquela pessoa que quando você vê no meio da rua, você prepara a unha para rasgar a cara dela. Eu vou rasgar a cara dela. Quando ela passar por mim, eu vou rasgar a cara dela. A sua batalha não é contra aquela pessoa que você quer jogar milho quando ela passa. Olha a galinha passando. Não é. A sua batalha não é contra aquela pessoa que você quer fazer outro post, postar lá no seu Instagram, fazer um texto falando contra ela. Não é. Sabe por que você não deve fazer isso? Porque a sua batalha não é contra pessoas. A sua batalha não é contra seres humanos. A sua batalha é contra seres espirituais. A sua batalha é contra principados, potestades, é contra demônio, é contra isso. Porque as pessoas, quando fazem isso, elas fazem por influência espiritual. Elas fazem porque o reino espiritual, ele está fazendo coisas para te tirar do foco. Quando você quer fazer o seu devocional, quando você quer ter intimidade com Deus, o reino espiritual, ele se movimenta para as pessoas tirarem a sua paz. Ele se movimenta para as pessoas colocarem coisas para você cair. É o reino espiritual, não são pessoas. Então a gente não está aqui para batalhar contra pessoas. E é por isso que a gente tem que parar de brigar com as pessoas. É por isso que você tem que parar de brigar com o irmão do lado. É por isso que você tem que parar de fazer fofoca. Gálatas 5, versículo 15. Diz assim. Veja que coisa interessante. Veja que a Bíblia fala. Mas se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros. Tem vezes que a gente dá vontade de morder o outro, né? Tem vezes que a gente quer perder o afeto. Se eu ver aquela pessoa, eu vou morder no dente agora aquele cara. Então a Bíblia está falando, olha, mas se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Porque quando você está guardando ira no seu coração, você está se destruindo e também está destruindo a pessoa. Vocês estão se destruindo mutuamente, porque estão falando mal do outro, brigando, querendo destruir o outro. Essa é a primeira batalha que Paulo fala, que não é contra pessoas, mas é contra seres espirituais. E a segunda batalha que Paulo fala é contra nós mesmos. Lá em Gálatas 5, 16, 17, diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, o que a Bíblia está dizendo em essa segunda batalha é você lutando contra você mesmo, é a carne batalhando contra o Espírito, é a sua carne, a sua vontade e o seu desejo batalhando contra aquilo que Deus quer. E é incrível, porque Jesus ele fala lá no Getsemane, quando ele vai orar e volta e os caras estão dormindo lá, Jesus fala, rapaz, na verdade o Espírito já está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus estava querendo falar? Jesus estava dizendo que a carne, ela sempre se indispõe ao que é espiritual. Os caras foram lá fazer o quê? Orar. E o que é que foi que eles fizeram? Dormir. É muitas vezes isso que acontece quando a gente vai orar. Não vou orar quando for deitar, eu estou deitado na cama e começa, Senhor, muito obrigado, abençoa meus pecados, amém. Por quê? A carne, ela se dispõe ao que é espiritual. Por isso que quando você vai pegar a Bíblia para ler, você começa a bocejar. Pode ser de manhã, de tarde, não tem hora não. Pegou a Bíblia, abriu, começou a ler, você está na sono, você é misericórdia. Estava sem sono agora, o que aconteceu? É isso que Jesus está falando, olha, a sua carne, ela sempre vai se indispor ao que é espiritual. A sua carne, ela não vai encontrar prazer nisso. E é por isso que existe essa batalha, e Paulo fala que essa batalha, ela vai perdurar até a volta de Jesus. Você vai estar sempre lutando contra a sua carne. Os
seu espírito vai estar sempre lutando contra a sua vontade. E é por isso que eu sempre falo que a vida do cristão ou do crente é como se fosse um cabo de guerra. E eu gosto sempre de fazer uma analogia para tentar explicar aqui. Sim, vem cá, por favor. Vem cá, Ícaro. Vem cá, Lucas. E se pode ficar aqui no meio. Ícaro de um lado e Lucas do outro, tá? Gente, para você que está aqui na igreja pela primeira vez, não entendeu? Você que está nos acompanhando pela primeira vez também, a Bíblia fala, Paulo fala que nós somos formados por 3 partes: carne, alma e espírito. Então, a nossa alma, que é aqui em cima aqui, a vida aqui em cima representada, representa as nossas vontades, os nossos desejos. A carne, representada por Ícaro aqui, já está bombadão aqui. Então, a carne de cima está forte, gente. Vigia, irmão. Vigia que a carne dele está forte. Então, a carne está relacionada a tudo aquilo que é do mundo, a tudo aquilo que é tendencioso, que nos afasta para o Senhor. E aí, abre o braço aqui, abre o braço. Mas só que a Bíblia fala que antes da gente conhecer Jesus, o nosso espírito está morto. Então, o espírito morre, senta aí. Por favor. Senta aí, espírito. Então, o nosso espírito está morto. Então, que se vai fazer a vontade do espírito ou a vontade da carne? Puxa aí, carne. Olha a carne puxando. Não tem como. Quando a gente não conhece Jesus, a gente só vai ser tendencioso com as coisas da carne. Mas aí a Bíblia fala em Efésios que nós fomos vivificados em Cristo quando a gente ainda estava morto. E a partir de Jesus, ele nos está de volta à vida. E aí o Espírito começa a reviver para cá. Pega aqui, Espírito. E agora, quando você se converte, quando você encontra Jesus, começa a batalha de carne e espírito. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Pastor! E agora, pastor? Quem é que vai vencer? Aqui a gente não sabe, os dois é bombadão. Mas quem vai vencer? Muito obrigado. Só para levar uma aqui para trabalhar aqui. Aleluia. Então, aqui a gente não sabia quem ia vencer. Mas na nossa vida vai vencer quem a gente estiver alimentando. Quem a gente estiver dando comida todo dia, quem a gente estiver nutrindo, deixando fortão, é esse lado que vai vencer. E é sobre isso que Paulo estava querendo falar. Olha, se você só fica assistindo Netflix, só fica vendo coisas na internet, só fica fazendo besteira, você vai estar alimentando sua carne. Mas se você, por outro lado, procura ir para culto, procura ir para a célula, procura ler a Bíblia, procura orar, procura assistir pregação, procura ver podcast, você está fortalecendo o seu espírito. E aí você vai conseguir ter força para vencer essa batalha, amém? Amém. Pastor, estou entendendo tudo isso aí que o senhor está falando, mas o que é que eu preciso fazer para destruir esse cansaço, esse desânimo que vem no meu coração, essa batalha que você está enfrentando? Eu não sei se você já percebeu, mas essa geração que a gente está vivenciando hoje é uma das gerações mais cansadas que existe, é uma das gerações mais ansiosas, é uma das gerações mais depressiva que existe. Os jovens de hoje tudo diz: estou cansado. Todo jovem que você conhece, ele vai dizer para você ler: rapaz, eu estou cansado. Aí você até pergunta: cansado de quê? Eu não sei, eu sei que eu estou cansado. Eu estou cansado. Não é assim? Pedrinho às vezes fala que está cansado. Davi fala: eu estou cansado. Está cansado, filho? De quê? Não é nada. Vai estar cansado. Mas essa é a nossa geração. Nós vivemos, os jovens de hoje vivem cansados, mas não sabem o que é que está acontecendo. E a Bíblia, no versículo 3 que a gente leu agora, esse texto base, diz assim: para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então, o que nós precisamos entender é que tem algumas coisas que nós precisamos fazer para que a gente não viva uma vida cansada, para que a gente não viva uma vida desanimada. Tem coisas que nós precisamos fazer, e uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus, Ele cria todas as coisas com um propósito específico. Tudo que é criado nesse mundo, nessa vida, é criado com um propósito. Então, essa cadeira que você está
está sentado hoje foi alguém que pensou: rapaz, é muito ruim ficar em pé direto, é ruim sentar em pedra, é ruim sentar em chão, vou fazer um negocinho aqui para ficar no meio termo. E aí começou a surgir as cadeiras. Por causa de um problema, surge uma solução ou algo para resolver. Então, tudo que foi criado por um objetivo. E a Bíblia fala que eu e você, nós fomos criados por Deus e a imagem e semelhança dele. Então, você foi criado com um propósito claro e específico. A Bíblia fala que Deus, ele te conhecia antes de você ser gerado, antes de você nascer, antes, quando você ainda era uma célula informe dentro do ventre da sua mãe, do ventre, Deus já sabia quem você era e já te chamava pelo nome. Deus, ele planejou você. A minha armadura aqui está caindo aqui. Deixa eu gravar aqui. Acho que eu fiquei forte aqui falando da graça. O braço encheu aqui e soltou a armadura. Mas estou com um aqui. Vamos lá. Se viu, filho? Então, Deus, ele cria você por um propósito específico. Por mais difícil que possa estar a sua vida, por mais sem norte que esteja a sua vida, por mais que você diga: pastor, a minha vida é o meu, pastor. Eu nasci na família errada. A minha família é toda desmantelada. A minha casa é tudo troncho, desorganizado. Saiba que Deus criou você por um propósito. Deus, ele não errou quando criou você. Pelo contrário, ele planejou você, ele desejou você. Mas qual é o grande problema? Quando a gente usa algo longe do seu propósito, a gente acaba danificando as coisas. Veja, o seu telefone celular, ele foi criado para fazer ligação, mas você pode pegar ele e tentar bater um prego na parede. Você pode tentar, você pode até conseguir colocar o prego na parede, mas você também vai destruir o seu telefone. Por quê, pastor? Porque o telefone não foi feito para bater prego. Bater prego é martelo. E assim é sua vida. Você não foi criado para viver longe de Deus. E quando você vive longe de Deus, você começa a danificar o produto que Deus criou. Você começa a danificar aquilo que Deus criou para você ser. E é por isso que quando a gente está afastado do nosso propósito, do nosso chamado, a gente vive uma vida cansada. Gente, às vezes eu venho pregar aqui, largando de plantão, sem dormir, algumas noites sem dormir, venho aqui, e quando eu estou aqui para falar de Jesus, eu não saio daqui cansado. Eu não saio daqui cansado por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, você percebe a diferença de pessoas que trabalham longe daquilo que Deus chamou. A pessoa chega em casa estressada, cansada, a rotina é enfadonha. Por quê? Porque faz algo que não foi chamada para fazer. Diferente de quando a gente está agindo e atuando dentro da nossa vontade. O que a gente tem que entender é que existe um propósito e uma corrida para cada um de vocês. A Bíblia fala no versículo 1 que a gente leu. A Bíblia diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então a Bíblia está dizendo que existe uma corrida para Ícaro, existe uma corrida para Raul, existe uma corrida para Júlio, para Joaquim, para Pedro, existe uma corrida para cada um, e são corridas diferentes. Mas a Bíblia fala que eu devo correr de maneira perseverante. Eu só consigo ser perseverante em algo que eu sei que é o meu chamado. Quando eu estou fora dele, eu não consigo perseverar. Porque quando eu vivo longe do propósito, do chamado de Deus para a minha vida, eu vou viver uma vida cansada, eu vou viver uma vida desanimada, eu vou viver uma vida depressiva, eu vou viver uma vida de ansiedade. Então, nós precisamos entender e saber qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, por que é que Deus nos criou. Por que é que Deus te criou? Você provavelmente já fez essa pergunta. Por que é que Deus te criou? Entenda que você é a resposta de oração de pessoas que estão precisando agora. Talvez alguém está orando lá na Praça de Pombos, lá no concurso da Caixa de Deus. Eu preciso de uma revelação, porque isso aqui só traz um vazio na minha alma. Eu preciso de algo que o Senhor fala no meu coração. E se você, quando se levantar, entender que você é sal e luz, você é chamado para fazer diferença,
você vai ser a resposta de oração daquela pessoa. Você vai ser usado e usada para trazer aquela pessoa para o caminho do Senhor. Amém? Amém. Outra coisa fundamental que atrapalha o nosso chamado e nos torna cansado, cheio de ansiedade, desanimado, é o nosso pecado. O versículo 1 diz assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Porque ele está falando tudo isso porque nós só vamos conseguir não ser cansado e não desanimar se a gente se livra do pecado, se a gente se livra de tudo aquilo que atrapalha. Gente, tem tanta coisa desnecessária que a gente ainda está carregando na nossa vida. Eu não sei se você já tentou correr cheio de coisa na mão. É horrível, velho. É horrível você correr com coisa que te atrapalha. Eu não sei se você já levou uma carreira de um cachorro, você segura naquelas bolsas checo, você não consegue correr com a feira da sua mãe, você começa a correr, você solta a feira e vai correndo desanguestado. Por quê? Quando você libera aquilo que te atrapalha, quando você tira a sandália aí, carreira, você livrou aquilo que atrapalhou você de correr a sua corrida. E o grande problema é isso. Nós estamos carregando muita coisa que não deveríamos carregar na nossa vida. Tem muita coisa, tem muitos ambientes, tem muitas pessoas, tem muitos vícios que eu e você já deveria ter abandonado. Mas sabe o que mais atrapalha você? Preste atenção. Eu vou falar, eu não sei se você sabia, tem um aplicativo no seu telefone que vai mostrar para você o que é que mais está atrapalhando você, para você ser firme na sua vida cristã. Pega o seu telefone, todo mundo está com o telefone, pode pegar. Pode pegar o telefone, abre o telefone aí, quem quiser o telefone, abre aí. Você vai saber agora, talvez você não sabia que tinha esse aplicativo que ele revelava o que atrapalhava você. Cuidado, vai ter revelação forte aí, gente. Mas esse aplicativo vai mostrar para você o que é que está atrapalhando você de não ser um cristão firme, de não ser uma pessoa perseverante, de não ser, de ser aquela pessoa que sempre está cansada, desanimada. Está todo mundo no telefone aí? Abre a câmera do telefone aí. Abre a câmera do telefone. Abre a câmera do telefone. Abre a câmera do telefone. Aperta no botão para ficar a câmera frontal. Olha para você assim. Olha para você agora aí. Olha para você agora. Todo mundo olha para você aí. Tira uma foto agora. Tira uma foto olhando para você. Todo mundo tira uma foto? Pronto. Agora quando você olhar a foto, vai estar revelado quem é que está atrapalhando a sua vida. Quem é que está atrapalhando a sua vida? Quem está atrapalhando você de ficar firme, de ficar forte? É você mesmo. Você é o seu pior inimigo. É por causa de você que você não está conseguindo ficar firme. É por causa de você que você está caindo de pecado. Tiago capítulo 1, versículo de 14 a 15. Só não vale para a foto das pessoas. Eu estou aqui, namorada aqui, ó, que está me atrapalhando, namorada, meu marido e tal. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim. Eu estou usando em outra versão aqui, mas diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já maduro, produz a morte. Vejam o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que as pessoas, eu e você, nós somos tentados e atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos. É o seu próprio desejo que está fazendo você cair. É o seu próprio desejo que tem afastado você da presença de Deus. Então nós precisamos assumir o controle da nossa vida e não deixar com que você seja um empecilho para você mesmo. Você precisa lutar contra esse pecado. Lutar contra você mesmo. Romanos 6, versículo 12 diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que você obedeçam aos seus desejos. O que Paulo está dizendo é que a obrigação é minha e é sua, de não permitir que o pecado continue dominando.
A missão é nossa de não permitir que o pecado continue dominando a nossa vida. É nossa obrigação. Nós precisamos assumir uma postura mais rígida contra o pecado. O versículo 4 que a gente leu de Hebreus 12 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu tenho certeza que quando a gente fala de pecado, a gente não é tão radical como outras coisas. Paulo está falando, vocês não resistiram até o ponto de derramar sangue. Contra o pecado tem que ser postura de guerra. Jesus fala que é melhor arrancar um olho e entrar no reino do céu com um olho só do que ficar com os dois e ir para o inferno. Melhor arrancar uma mão, arrancar uma perna. Então, contra o pecado, contra aquilo que está nos afastando de Deus, tem que ser postura de guerra. É o celular que está te afastando de Deus? Para de usar o celular. É ambientes. Para de frequentar alguns ambientes. Se for necessário, quebre o telefone. É ele que está te afastando de Deus. Quebra ele, não tem problema não, gente. Você precisa manter a comunhão com Deus. Teve um determinado momento da vida, quando eu tinha acabado de me converter, eu estava lutando contra alguns pecados e também da pornografia. Eu tive que ficar sem telefone, passei 4 meses sem telefone. Comprei um telefone preto, sem internet, sem nada, que só liga e desliga. Mas foi necessário. Tem muita coisa que é necessária na nossa vida, mas a gente não está fazendo. Porque a gente não está lutando, a gente está achando que é besteira. E o nosso grande problema é tudo aquilo que a gente vai suportando e tolerando e achando que são coisas normais. E achando que são coisas bestas, coisas bobas. E esse é um grande engano. A Bíblia fala sobre algo, porque eu e você, nós nunca caímos de vez no pecado. No pecado a gente vai caindo aos poucos, a gente vai cedendo, caindo, você vê, você já está lá no fundo do poço, na lama. A Bíblia fala sobre os enganos das vãs sutilezas. Veja o que Colossenses capítulo 2, versículo 8 fala. Tenham cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A Bíblia fala que existem umas vãs sutilezas, filosofias, são pequenas coisas que a gente vai aceitando e achando que está normal. Ninguém cai no adultério do dia para a noite, não, gente. Você vai caindo. Você vai tolerando algumas conversas com algumas pessoas que você não deveria tolerar. No início pode ser uma conversa besta, uma conversa de ambiente de trabalho, uma conversa com vínculo de amizade. Mas aos poucos aquela conversa ela vai progredindo. Quando vocês verem, vocês já estão no adultério, vocês já estão caindo no pecado. E esse é o problema das pequenas coisas, das vãs sutilezas. Nada começa grande não, gente. Sabe o que é outra vã sutileza? Presta atenção. É a mão no joelho da sua namorada. Você começa com a mão no joelho dela. Pastor, botar a mão no joelho é pecado? Não é pecado não. Mão no joelho é pecado não. O problema é para onde a mão vai depois. No começo começa no joelho, porque está de boa. Aí depois ela começa a subir um pouquinho. O problema é onde ela vai parar depois. Porque eu vou tolerando, achando normal, depois vai ser complicado. O problema é aquele beijo de língua que você dá, que puxa o cérebro da namorada, assim, parece que vai arrancar tudo. O problema é esse tipo de beijo que você está dando também. Beijar é pecado, pastor? Não é pecado, beijar não. Mas o pecado é o que vem depois. Cuidado com as vãs sutilezas. Se você for olhar as roupas que as pessoas usavam antigamente e as roupas de agora, as vãs sutilezas, as modas, as coisas do mundo normal, a gente está aceitando, pastor, é normal. Agora a mulher está usando só uma fita isolante aqui para tapar o bico do peito, né? Tá normal, é moda, que besteira. Roupa, blusa transparente, tá na moda, todo mundo está usando.
E a gente vai aceitando, não, está tranquilo. Eu e você, nós temos que parar de dar desculpa. Parar de dar desculpa dizendo que a gente não tem mais tempo. Eu estou cansado, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer devocional, pastor. Minha vida está muito corrida, está muito cansada, porque a tendência disso tudo no final é piorar. A tendência é piorar, desanimar, a tal ponto que você talvez nem consiga mais achar o caminho de volta, nem se levantar de novo. É isso que Satanás quer fazer. Paulo fala sobre um cara que era cooperador, que era ajudador, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Esse cara, no início do ministério de Paulo, ele ajudava, ele servia, ele levava o evangelho, ele ajudava as pessoas. Mas no final da vida de Paulo, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 4, 10 diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Só essa parte. Pois Demas, amando este mundo, me abandonou. Esse é o grande problema das pessoas. A gente começa a tolerar, a gente começa a dar desculpa, a gente começa a fazer as pequenas coisas até o ponto de abandonar de vez. E talvez assim a sua vida, você começa a falar: pastor, não vou pro culto não, hoje não. Que problema faltar um culto na quinta-feira? Que problema faltar um culto no domingo? Aí falta 2 cultos, passa um mês longe e vai passando mais tempo. E aí você começa a amar tanto o mundo que você esquece daquilo que Deus te chamou para fazer. E a única forma que eu e você, a gente só consegue ficar firme, a gente só consegue ficar firme no meio de tanta tempestade, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta coisa acontecendo, é se a gente está olhando para Jesus. O versículo 2 de Hebreus 12, que a gente leu, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitos em Jesus. E o grande problema nosso é que quando a gente começa a tirar o foco de Jesus e começar a olhar para outras coisas. O grande problema é quando a gente começa a olhar para pessoas e dizer: pastor, fulano está fazendo isso, que problema tem em eu fazer isso também? Pastor, estão falando mal de mim, falaram mal de mim na igreja, fizeram fofoca minha, olharam feio para mim, fulano passou por mim, nem falou. Pastor, o senhor passou de carro, nem buzinou. Eu não vejo ninguém, a pessoa fica cara feada, vou naquela igreja, mas não vou mais nada. Só tem gente falsa lá. Esse foi o grande problema de Pedro. A Bíblia fala que quando Jesus chama Pedro, a Bíblia fala que Pedro começou a olhar para Jesus e começou a caminhar sobre as águas. E depois a Bíblia diz: e Pedro, percebendo na tempestade e nos ventos contrários, ele começou a afundar. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, começa a olhar na tempestade, começa a olhar no vento, começa a olhar o mar, e opa, deu errado, não tem como andar na água, e ele começa a afundar. Começou a naufragar na nossa fé. E é assim que acontece comigo e com você. Quando a gente começa a olhar para pessoas, quando a gente começa a olhar para o irmão, começa a ver a fofoca, começa a falar mal, a gente começa a naufragar na nossa fé. A gente começa a afundar. E é justamente por isso que Jesus está te chamando, Ele nos chama nessa noite. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, sempre presente no momento da angústia. Jesus, Ele está montando um novo time de heróis que vai impactar, transformar essa cidade de nós. Jesus está levantando pessoas, e você vai ser usado quando você decidir usar os padrões do reino de Deus ao invés de usar os padrões do mundo. Você vai conseguir realmente impactar as pessoas quando você decidir que só vai ter relação sexual depois do casamento, mesmo que todo mundo esteja fazendo antes. Mas eu vou usar o padrão do reino de Deus. Eu vou esperar, eu vou fazer o certo. E assim você vai impactar pessoas lá
Deus. E Deus está nos chamando nessa noite para impactar essa cidade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vai parecer que está acabando? Por favor, pode vir. Deus está nos chamando nessa noite para fazer algo novo na igreja de Cristo, fazer algo novo na cidade de nós. E você está sendo chamado para ser parte disso